Olá, o tema de hoje é a criação da tabela de transição para o LL1. E eu vou usar uma técnica baseada nos conjuntos first e follow de uma gramática. O que são esses conjuntos? Conjunto first, por exemplo, nessa expressão aqui, A meio B, consiste no conjunto de todos os terminais que podem aparecer como primeiro elemento da regra. Então, nesse caso, esse conjunto conteria somente o A. Para essa regra aqui de baixo, conteria somente o token C. Tá? E o que é o conjunto follow? O conjunto follow é o conjunto de todos os terminais que podem seguir uma regra. Então, na verdade, existe uma certa assimetria aqui, enquanto eu posso falar do first para qualquer regra, seja ela um símbolo não terminal, como esses dois, start e meio, ou símbolos terminais, como A, B e C, ou até sequências de símbolos, como essa regra aqui, A, meio, B. Em todos esses casos, eu posso calcular o conjunto first sem problemas, ele está muito bem definido. Já o conjunto follow é um conjunto que faz sentido somente para símbolos não terminais, por exemplo. Não faz sentido eu falar no follow de A. Talvez eu poderia falar no follow deste A específico, mas não é uma propriedade universal. Né? Não tem nada que me garanta, mas pode ter gramáticas onde o que pode seguir um determinado token depende da regra que a gente está interessado. Então eu vou falar do conjunto follow do start e do meio, só dos símbolos não terminais. E nesse caso aqui, o que pode seguir um start? O start começa com A, tudo bem? O que pode aparecer depois de uma regra start? No nosso caso aqui, apareceria somente o símbolo terminal, que na aula passada eu estava representando como um cifrão. Mas na regra meio está fácil. Depois de um meio, a única coisa que pode aparecer nessa gramática é o B. Então, conjunto follow da regra meio seria um conjunto com um único elemento, que é o terminal B. Tá? E por que eu quero calcular esses dois conjuntos? Porque esses dois conjuntos vão me dizer como que eu vou montar a tabela de transição para o LL1. Tá? Então, para começar, a gente já tinha visto na aula passada, eu montei alguns exemplos de maneira um pouco intuitiva, mas vamos tentar refazer isso para essa gramática simples. Essa gramática só produz duas strings, a string AB, seria com meio vazio, ou a string ACB, onde o meio seria o token C. Na hora de completar essa tabela, a gente já consegue intuitivamente saber se eu quero ler um símbolo start e o, o símbolo de leitura fosse um A, eu preciso aplicar essa regra. Indo aqui, eu faria algo do tipo start com A, eu aplico a regra A meio A. Já start com B ou com C, eu teria uma entrada inválida. Ou com o próprio símbolo de fim, né? De fim de entrada. Na única... A meio... Desculpa, eu coloquei errado aqui. Tá, então essa é a única linha válida, aliás, a única célula válida nessa linha. Agora, o que acontece com o meio? No meio, eu não posso me pautar simplesmente pelo primeiro símbolo. Eu sei que se eu quiser ler um meio e o primeiro símbolo for um C, eu preciso aplicar essa regra. Meio vira C. Até aí tá fácil. Tá? Então, se o meio for C, troco por um token do tipo C. O problema acontece com a outra regra, a regra com epsilon. Por quê? O que acontece? Se eu estiver esperando uma regra do tipo meio e na lista de leitura, né, o primeiro elemento da leitura for um B, eu sei que eu deveria aplicar o epsilon, né? Eu deveria ignorar a regra meio, basicamente, e continuar com, né, resolvendo a regra do start. Né? Ou seja, tudo que aparece no follow de meio, eu deveria associar a regra epsilon. Tá? Então, no caso, follow de meio contém somente o símbolo B. Né? Porque se depois do meio aparecer um B, eu sei que eu posso simplesmente ignorar essa regra meio, ou seja, aplicar o epsilon, né? Que significa eu não vou consumir nenhum elemento da lista de entrada e vou deixar ela continuar a leitura, né, continuando a resolução da regra start, aqui nesse caso. Aqui eu colocaria a regra epsilon e se eu estiver esperando o meio e receber um B, eu aplico aqui a regra epsilon. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse epsilon. Como que faria a leitura? Vamos pegar esse exemplo. AB, vou fazer os dois exemplos dessa gramática, AB e ACB, começando com AB. Então, AB eu tenho start com A, preciso aplicar essa regra A meio B. Então, fica A meio B. Troco o start por isso. Agora eu tenho A com A, né? Então, o comando é ler um token do tipo A e a entrada tem exatamente esse terminal do tipo A com som. Então, o próximo comando é ler um meio, um não terminal meio, com B.
Então, olho na tabela aqui, isso está me direcionando para o epsilon. O epsilon aqui é só uma notação, eu não vou falar que eu quero ler um epsilon na tabela, eu vou simplesmente substituir esse meio por uma regra vazia, ou seja, vou apagar o meio dos comandos da pilha de leitura. E agora eu tenho leia um B e na pilha de entrada eu tenho exatamente um B, apago e termino nessa situação cifrão, cifrão, que diz que o algoritmo terminou de maneira bem sucedida. Tá, vamos ver o outro exemplo. ACB start. Então eu tenho A com start, troco por a regra A meio B. Então eu apago o start e troco por A meio B. A com A cancela. Agora meio com C, a gente aplica essa regra C. C com C cancela, B com B cancela, né? Dois terminais, e termino com cifrão, cifrão, que diz que a string foi aceita. O que aconteceria com uma string inválida? Por exemplo, ABC. Eu tenho A com start, troco por A meio B, apago o start, troco por A meio B. Não terminal com não terminal são compatíveis, então eu consumo. Agora eu tenho meio com B. Meio com B diz para colocar um epsilon, tudo bem? Então eu simplesmente apago o meio. Eu fico B com B, são compatíveis, eu apago. Agora eu estou com C e cifrão, isso aqui é incompatível. Então a string foi rejeitada. Tá, legal. Então eu mostrei de uma maneira mais ou menos intuitiva, eu quero formalizar um pouquinho. Então o que é o conjunto first? O conjunto first é o conjunto de todos os símbolos não terminais que podem aparecer como o primeiro elemento de uma expressão. Lembrando aqui que expressão pode ser um não terminal, um terminal, ou até uma sequência de símbolos, né, misturando terminais e não terminais. Em todos esses casos, eu consigo falar sobre o conjunto first. E para computar o conjunto first, é comum a gente tratar o epsilon como um símbolo. Então eu vou falar, por exemplo, que o conjunto first desse terminal contém somente o símbolo epsilon. Ou o conjunto first do não terminal meio seria a união do conjunto associado a cada uma das regras. Então vai ser C e epsilon. Já o conjunto first do start contém somente o A. Tá? Então o conjunto first é o conjunto de todos os símbolos não terminais que podem aparecer como primeiro elemento de uma expressão. Tá? E aqui lembrando que o argumento pode ser formado por sequências de terminais ou não terminais, enfim, qualquer expressão que possa aparecer nessa gramática. E o que é o conjunto follow? O conjunto follow é um conjunto dos símbolos não terminais que podem aparecer como primeiro elemento de um símbolo terminal. Eu coloquei errado aqui. Cadê? Aliás, é ao contrário. Aqui está errado. Conjunto de todos os símbolos terminais. E eu coloquei errado no outro também. Olha só, ele pegou a bobagem. O conjunto first é o conjunto de todos os símbolos terminais. Vamos até colocar em negrito. É o conjunto de todos os símbolos terminais que podem aparecer como primeiro elemento de uma expressão. E o follow é o conjunto de todos os símbolos terminais que podem aparecer como primeiro elemento de um não terminal. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, qual que seria o follow de meio? É o B, porque é o único terminal que pode aparecer depois de uma regra do tipo meio. Qual o follow de start? Seria o cifrão, né, o fim de input. Porque é a única coisa que pode aparecer depois de um start. Certo? E para montar a tabela de transição, a gente vai usar esses dois conjuntos. Então, como eu faço para preencher a tabela? Para toda produção do tipo XB, como por exemplo essa start, e o B, no caso, seria essa sequência de 3 elementos. Então, para toda produção desse tipo, eu vou marcar B em todas as células do conjunto first de B. Então, a gente olha aqui, qual é o conjunto first de B? É o A. Só tenho, né, se ele começa com um terminal, esse terminal vai ser o único elemento do conjunto first. Então, eu marco A, aliás, desculpa, eu marco na coluna A essa expressão A meio B. Foi exatamente isso que a gente fez na tabela. Eu olhei na linha start e marquei aquela expressão A meio B na coluna A, porque a coluna A é o conjunto first dessa expressão. Tá? E a próxima regra é o seguinte, para toda produção do tipo X, epsilon, aliás, a gente pode aplicar essa regra aqui em meio também. Meio produz C. Qual o conjunto first dessa expressão? Isso também é trivial, é C, né? Porque ela começa com um terminal. Então eu marco aqui na linha meio, coluna C, eu marco aquela produção, então coloco aqui a expressão C. E por último, a gente precisa marcar para toda produção do tipo X, produz epsilon, eu marco
é epsilon no conjunto follow de x. Então eu verifico, no caso aqui eu tenho meio produz epsilon, então eu preciso calcular o conjunto follow de meio, que a gente já viu que é o B, e marco epsilon na linha meio, coluna B. Então olho na linha meio, coluna B e marco epsilon, certo? É interessante a gente seguir uma metodologia um pouco mais sistemática para gramáticas mais complicadas, né? Eu peguei aqui como primeiro exemplo uma gramática muito simples, justamente para a gente desenvolver um pouquinho a intuição, mas a intuição não consegue ir só até certo ponto, né? Então eu vou montar, não seguir a intuição, mas a gente vai agora montar um algoritmo para calcular o conjunto first, depois eu vou falar do mesmo, né, um outro algoritmo para calcular o conjunto epsilon. E aqui, deixa eu ver, faltou um espaço. Tá, então, como que começa o meu algoritmo? Primeiro eu começo com uma etapa de preparação. Então, eu inicializo o conjunto first. A gente está interessado aqui, na verdade, só no conjunto first de cada não terminal. Por quê? Porque se a expressão começa com terminal, o conjunto first é trivial, vai ser um conjunto com um único elemento, né, correspondente àquele terminal. Então, se eu quiser calcular o conjunto first de cada regra da gramática, né, cada uma dessas linhas, eu posso ver o que acontece do lado direito. Se começa com terminal, o conjunto first vai ser associado àquele terminal. Vai ser constituído somente por aquele terminal. Já se ele começar com não terminal, aí a gente calcula o conjunto first para esse não terminal aqui. Então, como que eu faço esse cálculo? Primeiro, eu inicializo o conjunto first de todos os terminais como vazio. Depois, eu vou verificar todas as regras que tem essa forma, um terminal seguido de qualquer outra coisa, e eu falo, então, conjunto first. Se isso acontecer, falo que o conjunto first contém somente aquele terminal. Né? Seria esse caso trivial aqui. O conjunto first é somente o terminal A. Tá? E, finalmente, eu vou adicionar o epsilon ao conjunto first de todas as produções do tipo x epsilon. Então, no conjunto first de meio, eu vou incluir o epsilon. Tá? Esse epsilon ele é uma espécie de truque, porque ele está e não está ao mesmo tempo no conjunto first. O epsilon não é um símbolo terminal. A gente finge que é o símbolo terminal para alguns propósitos, mas ele nunca vai aparecer no conjunto de entrada. Então, na hora de aplicar o algoritmo, eu tenho que excluir os epsilons. Tá? Então, a gente vai incluir o terminal, o epsilon, só para facilitar a criação dos conjuntos first. E no final, eu poderia remover todos os epsilons. Mas é útil manter eles porque eles são úteis para calcular o first e o follow. Tá? Então, seguindo isso, né, depois de fazer essa preparação inicial, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar todas as regras desse tipo. Então, eu tenho uma regra com uma sequência de símbolos. Tá? Esses yn são símbolos, podem ser símbolos terminais ou não terminais, tanto faz. E a gente vai, então, iterar até convergir, ou seja, até que todos os conjuntos first não mudem mais. Né? A gente já inicializou, eu vou adicionar elementos gradativamente, né? A cada iteração a gente acrescenta alguns elementos a mais em alguns conjuntos first, e a ideia aqui é iterar até convergir, até que eu chegue numa iteração que não adiciona nenhum elemento em nenhum conjunto. Tá? Então, qual o primeiro passo da iteração? Primeiro é o seguinte, eu vou andar nessa sequência de regras e vou acrescentando o conjunto first de cada y ao conjunto first de x, enquanto epsilon estiver presente no conjunto first de y. Se tiver uma situação onde o y não possui epsilon no conjunto first, como por exemplo aqui, né, o y, primeiro o y1 seria esse, y2, y3 na minha notação. Conjunto first de y1 é o próprio A, né? O conjunto first de um terminal é simplesmente conjunto com um único elemento, né, que é aquele terminal. Então, esse laço ia acabar rapidinho, ele ia incluir somente o primeiro conjunto first. Mas a ideia é o seguinte, né, eu vou incluir o first de y enquanto ele contiver epsilon, e depois incluo o first da primeira regra que não contém epsilon. Né? Então, enquanto y contiver epsilon aqui, ele não, né, ele começa sem epsilon, então eu não incluiria nenhum first aqui, mas depois, logo em seguida, eu incluo o first do primeiro elemento, da primeira regra que contém epsilon. Tá? A gente pode pensar assim, eu vou andando nas regras
e vou incluindo o first e paro na primeira regra que não contiver o epsilon. Tá? E finalmente, se todas as regras contiverem epsilon, essa notação aqui eu esqueci de comentar, que eu incluo first barra epsilon. O que significa isso? Eu vou incluir o conjunto first excluindo epsilon. Tá? Então, nesse caso não aparece, né, o epsilon, mas enfim. Eu vou incluir o first excluindo o epsilon e no final eu incluo o epsilon se todas as regras tiverem o epsilon. Qual que é a intuição disso? Imagina que, por que eu preciso incluir o first de todos os elementos que contém epsilon? Essa gramática, vamos abstrair um pouquinho. Vamos pensar que eu tenho essas regras assim, y1 em vez de a e b, depois y2. Y1 pode ser qualquer coisa, pode ser um não terminal, pode ser um terminal. Vamos supor que seja um não terminal. Qual que seria o first de start? Bom, logo de cara, todos os elementos que aparecem no first de y1 podem aparecer como primeiro elementos de start. Então, eu preciso incluir todos esses elementos em start. O único elemento que eu precisaria tratar de maneira especial é o epsilon. Porque se o y1 contiver epsilon, significa que eu também preciso, né? O y pode ser uma produção vazia, ou seja, ele não produziria nenhum terminal. E isso faz com que todos os elementos que possam aparecer como primeiro elemento de meio também poderiam aparecer como primeiro elemento de start, né? Basta que y1 seja epsilon e aí eu carrego todos os elementos do first de meio. Né? No caso aqui poderia ter c. Né? Então, enfim, imagina que se o y for epsilon, a minha uma regra start poderia começar, no caso aqui, com c, que é um elemento do first de meio. Certo? Se o meio também puder ter epsilon, que nesse caso aqui pode, eu ainda teria que consultar os elementos do first de y2. Agora, se y2 não pode ter epsilon, o start também não vai ter epsilon no first, porque na pior das hipóteses ele chegaria até um terminal de y2 e pararia aqui. Eu não poderia ter uma produção vazia. Eu só vou ter produções vazias para start se todos os símbolos aqui puderem ter epsilon, que aí seria a situação onde todas essas regras aqui seriam epsilons. Então teria produção vazia, 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 e start então poderia ser uma produção vazia também. Caso algum deles não tenha epsilon, não tem como o start ser uma produção vazia, porque na pior das hipóteses ele pararia no primeiro elemento que não contém epsilon. Por isso a gente vai andar, né, em todos os elementos progressivamente até chegar no primeiro elemento que não contém epsilon. Se todos contiverem epsilon, no final eu incluo o epsilon no conjunto first de start também. Então, para apimentar um pouco as coisas, vamos escolher uma gramática mais interessante do que essa. Essa gramática aqui é a gramática de uma calculadora simples. Então, eu tenho uma expressão adaptada para funcionar no LL1. Eu já comentei na aula passada que a calculadora tem problema com recursão à esquerda. Então, aqui tem algumas adaptações. Eu fiz a recursão à direita e, para tirar as ambiguidades, a gente precisou decompor a gramática desse jeito estranho. Né? Por exemplo, uma expressão começa com termo. Então, para tirar aquela ambiguidade, normalmente eu escreveria assim, termo mais termo, ou termo mais expressão, ou termo. E numa associatividade à direita. Eu não posso fazer isso por causa da ambiguidade, então a gente faz isso. É um termo mais a continuação da expressão, e essa continuação pode ser ou um elemento vazio, aí no caso a expressão seria somente um termo, ou mais termo expressão, expressão 2, que aqui continuaria com mais termo, mais termo, mais termo, quantas vezes for necessário. Tá? Então, vamos calcular esses conjuntos para essa gramática. Conjunto first e follow. Opa, eu apaguei aqui sem querer. Aliás, primeiro first, o follow ainda não discutiu o algoritmo. Então eu quero calcular o first de cada um dos não terminais. Então, tem o first de EX, de EX2, de termo 2 e de átomo. Então, lembrando, a primeira etapa da preparação era inicializar todos os conjuntos vazios. Aí aqui eu tenho que lembrar, eu tenho que incluir o epsilon em todos os conjuntos que possuem produção epsilon. Então, EX2 tem produção epsilon, todos os termos que possuem produção epsilon. E term 2 também tem. Então, coloco os epsilons aqui, certo? Essa regra número 2 a gente vai usar, na verdade, durante a execução do loop. Mas sempre que aparecer algo com... Talvez eu deveria reescrever, eu acho que eu vou simplificar assim. Tá? First de x é um conjunto somente com x para todo terminal x. Acho que fica melhor.
Isso não é exatamente a preparação, nem o loop. Vou colocar assim, fora da preparação. Isso é uma propriedade do first, né? Então, essa é uma regra que eu posso usar em qualquer situação. Tá, então, eu inicializei os conjuntos, coloquei os epsilons. Agora eu preciso rodar esse loop. Então, para cada uma dessas regras aqui, com essas sequências de y, eu vou iterar até convergir. Adicionar o first de cada y. Enquanto não tiver epsilon, se todo mundo tiver epsilon, eu acrescento epsilon naquele conjunto também. Tá, então vamos ver. Para EX, EX tem dois termos. Então eu vou acrescentar no first de EX o first de termo e o first de EX2. Na verdade, eu vou acrescentar o first de termo, que por enquanto está vazio, e acrescentaria o de EX2 se o epsilon estivesse presente no first de termo. Como não está, ele está vazio, então não tem epsilon. E agora a gente continua. EX2. Eu vou acrescentar, eu tenho três termos agora para EX2. Nessa regra aqui, mais termo e EX1. Como ela começa com terminal, eu simplesmente acrescento esse terminal aqui. E não continuo, porque o terminal não contém epsilon no conjunto first de um terminal. Então eu paro aqui no primeiro elemento. Certo? Continuando, a regra epsilon eu já incluí aqui. A gente vai ignorar as regras epsilon a partir de agora, porque eu já incluí nos dois termos. Para essa regra, termo é átomo, termo 2. Então eu vou acrescentar no first de termo, que por enquanto está vazio, os elementos do first de átomo, que também por enquanto está vazio, então não acrescento nada. E continuo. Como não tem epsilon, eu não prossigo. Tá, agora para termo 2, eu vou acrescentar o first dessa regra, que é o asterisco. Ela começa com terminal e simplesmente inclui esse terminal. Para átomo, o first dessa regra é abrir parênteses, né? Porque o parênteses é um terminal. E o first da regra de baixo também inclui em átomo, é um número, um terminal de número. Tá? Então, por enquanto, eu estou com esses conjuntos. Como houveram adições nesse laço, eu continuo até parar, até convergir. Agora vamos lá, de novo, vai continuar a mesma coisa. First de x, eu vou ver o first de term está vazio por enquanto, então não faço nada. O first de x2, por essa regra, a gente já incluiu mais, e o epsilon, então, first de x2, na verdade, já está pronto. Ele não vai mudar mais. Continuando aqui, para essa regra, first de termo é átomo e termo 2. Então, eu incluo o first de átomo, que são esses dois elementos. E como o átomo não possui epsilon, eu paro por aqui. Então, first de termo vai ter só o first de átomo. Essa regra eu já considerei para o first de termo 2, já inclui o asterisco e o epsilon. Tá? E o de átomo também a gente já resolveu. Vamos fazer mais uma iteração, porque eu acrescentei esses dois termos nessa iteração. Então, agora a gente tem x, termo, x2. Então, vamos incluir aqui. Vamos incluir termo. Então, first de x vai incluir o first de termo. E a gente já viu, tem abre parênteses e num. Tá? Como o first de termo não contém epsilon, eu paro por aqui e não continuo com o first de x2. Certo? E continuo com as outras regras. Para essa regra do x2, a gente já viu que ela não vai modificar, assim como a regra de termo 2, assim como a regra de átomo e a regra de termo. Né? Então, isso aqui conclui. Se eu fosse até o final, né, e tentasse mais uma iteração, a gente ia ver que nada muda. Né? Por exemplo, aqui na regra de termo, eu incluiria o first de termo, que é abrir parênteses num, ou seja, não muda nada aqui. Essa aqui também não vai mudar nada, eu vou incluir o mais e o epsilon, que já estão no conjunto, então não muda nada. Na regra de termo, eu incluo o first de átomo, que é abrir parênteses num, não muda nada. Para essa aqui eu incluo o first de asterisco, depois é o first dessa primeira linha, que é asterisco, depois o first de epsilon, que é epsilon. Não muda nada. E para terminar, né, o first de átomo a gente já viu que é abrir parênteses num, não muda nada, ou seja, o algoritmo convergiu, eu tenho o first de cada um desses elementos. Na hora de montar a tabela de transição, como que eu faria então? Tá, eu vou começar com uma parte da tabela de transição, porque para completar eu precisaria do follow. A gente ainda não viu como calculo o follow. O que muda aqui? Eu vou duplicar essas linhas. Tá, então essa é a minha tabela, vazia por enquanto. Então eu tenho os não terminais e os terminais aqui.
Deixa eu ver se está faltando algo. Acho que não. Parênteses, mais vezes, é x2, termo 2, átomo. Tá? E como que eu considero esses conjuntos first aqui? Vou colar, fazer uma cola aqui. Então eu tenho first de x tem abrir parênteses e num. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar. Eu tenho que olhar a gramática. Eu tenho que ver cada uma dessas regras e identificar o first de cada uma delas e marcar a regra na posição correspondente. Então, essa primeira regra é term é x2. Tá? Então, x vira term é x2. Então, na linha de x, a gente vai ver qual o first dessa regra. É o mesmo first de term. Pelo menos se o termo não contiver epsilon. E, de fato, não contém. Então, o first dessa regra seria somente abrir parênteses e num. Se a regra contivesse epsilon, a gente tem que tomar cuidado com y. Eu teria que considerar também incluir o first da segunda regra de maneira, né, progressiva até chegar no primeiro termo que não tem epsilon. Enfim, aqui a gente não tem esse problema, então o first dessa regra term é x2, é exatamente o first de term, que abre parênteses e num. Então eu tenho a regra term é x2, eu tenho que marcar nesse conjunto first de term, que abre parênteses e num. Então eu marco aqui e aqui e coloco essa substituição. Então aqui está falando, se eu estiver lendo abrir parênteses, esperando é x, substitui por term é x2. Da mesma maneira para num. Certo? Vamos olhar as outras regras. Essa regra é x2, substitui por mais term é x2. O first dela é trivial, é o mais, porque ela começa com um símbolo terminal. Então eu troco para essa regra é x2 e coloco na linha x2 e coluna first da regra, que é o mais, coloco essa substituição. Tá? O próximo elemento aqui, epsilon. Essa aqui é mais complicado, isso não pode ser feito com as regras first. Eu vou precisar do conjunto follow, então ainda não sei o que fazer com isso. Vai vir depois. Próximo passo, átomo term 2. Eu vou colocar essa substituição na linha term e no conjunto first de átomo. Né? O conjunto first dessa regra, que é a mesma coisa que o conjunto first de átomo, que a gente já viu aqui, abrir parênteses e num. Então, em abrir parênteses e num, eu coloco essa substituição term, substitui por átomo term 2. Já a regra term 2, né, começa asterisco, átomo term 2, tem um conjunto first trivial, que é somente o asterisco. Tá, então, eu vou substituir na linha term 2, coluna asterisco, eu coloco aquela regra. Um pouquinho mais de espaço. Que eu fiz aqui. A gente já passou por essa. A regra do epsilon já disse que vai ser tratada daqui a pouco com follow. Finalmente, a gente tem essas duas regras. Para a primeira regra, né, abre parênteses é x, fecha parênteses. Conjunto first é abrir parênteses. Então, eu vou na linha átomo, abrir parênteses, coloco essa substituição. Já para a segunda regra, conjunto first é num. Então, eu vou em átomo, coluna num, e coloco a substituição. Certo? Então, isso completou a parte associada ao conjunto first. Isso não é o suficiente para executar a gramática. Por exemplo, se eu fizer 1 mais 1, vamos ver o que acontece. Quero reduzir para um é x. É x com num, eu troco para term é x2. Apago esse cara. Term é x2, vamos lá. Term é x2. Então, eu tenho um term e um num. Term com num, eu troco para átomo, term 2. Então, apago esse. E agora eu tenho átomo com 1, átomo com num, troco para num, segundo essa regra, e num com 1, eles são compatíveis, né? Dois terminais, eu apago. Tá, próximo termo, term 2 é x2. Então, vamos fazer term 2 com x, com mais, desculpa, term 2 com mais, term 2 com mais. Não tem nada, tá vazio. Tá, isso aqui é um problema, eu invalidaria essa string, apesar da gente saber que 1 mais 1 é uma string válida, segundo essa gramática. Tá? Por quê? Porque a tabela ainda está incompleta, eu preciso considerar o efeito dos epsilons, que vem das regras follow. Certo? Então eu vou fazer agora a parte de montar o conjunto follow. Tá? Eu também deixei preparado aqui um algoritmo. E o algoritmo para calcular os conjuntos follows de cada um dos não terminais é o seguinte. Primeiro eu inicializo todos os conjuntos como vazios, exceto o conjunto do símbolo inicial. O conjunto do símbolo inicial eu inicializo com esse caractere de fim de arquivo, ou de fim de leitura, que por convenção a gente representa como cifrão. Então, eu inicializo os conjuntos, e agora
faço uma iteração. Então, para cada regra desse tipo, A, Y, B, onde A é qualquer sequência, B é qualquer sequência, inclusive sequências vazias, e Y é um não terminal, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir o first de B ao follow de Y, first de B excluindo epsilon ao follow de Y. E caso epsilon estiver no first de B, eu também vou incluir o follow de X ao follow de Y. Tá? Como funciona isso? Eu vou andar nessas regras e tentar olhar cada uma delas como algo desse tipo. E, na verdade, tem várias maneiras de decompor uma regra nessa maneira. Por exemplo, essa primeira regra aqui, eu posso olhar como não terminal, então seria o A vazio, o termo equivalente ao Y, e o EX2 seria o B. Também posso pensar como o Y sendo EX2. Então, A vai ser termo e B seria uma sequência vazia, certo? E numa regra maior, deixa eu ver, não tem nenhuma regra maior aqui, porque essa regra com 3, eu tenho o primeiro elemento é um mais, é um terminal. E eu não posso tratar o mais como um Y nesse caso. Porque lembrando que o Y tem que ser um não terminal. Tá? Mas eu posso pensar termo como Y, então mais seria o A e o x2 o B. Também poderia pensar x2 como Y, eu teria mais termo como A e o epsilon, né, uma sequência vazia, como B. Tá? Então vamos montar isso. A ideia é repetir esse algoritmo até estabilizar. Então vamos falar do follow de cada uma dessas regras. Vamos montar o follow. Lembrando, começo para o símbolo inicial com um conjunto somente com o fim do arquivo e todos os outros começam com conjuntos vazios. Certo? Então tenho esses conjuntos aqui. Acho que eu vou colocar, vamos ver se a gente consegue. Aqui dá para ver a gramática inteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer essa gramática, encontrando todos os y possíveis e fazendo essas substituições. Então, se eu considerar o termo como y, vou me focar no y. O que importa é o que aparece depois, o que é o a naquela regra é irrelevante. Né? A regra só utiliza o b. Então, eu vou incluir todo mundo que está no first de x2, e o first de x2, por isso que eu preciso de calcular o first antes do epsilon. Porque para calcular, antes do follow, para calcular o follow, a gente utiliza o first. Então, first de x2 inclui o epsilon e o mais. Tá? A gente nunca inclui o epsilon no follow, mas se o first contiver um epsilon, eu também tenho que incluir o follow do lado esquerdo. Então, o follow de x, certo? Então, como o first de termo, o first de x2 contém epsilon, eu também incluo o follow de x, o follow do termo que está do lado esquerdo da produção. Tá? Então, eu vou incluir o mais e o follow de x é o cifrão. Tá? Próximo passo, vamos tratar x2 como y. Então, o que aparece depois de um y? Somente o epsilon. Então, não incluo nada não tem nada no conjunto first. E como aparece um epsilon, eu preciso incluir o follow de x. Ou seja, para x2, eu também incluo... Eu acho que eu coloquei no lugar errado, calma aí. Isso aqui era em termo, não era em x2. Porque o nosso y era termo. Agora o y é x2, eu vou incluir o follow de x, que é o cifrão. Tá? E continuando, para termo, eu incluo o first de x2, a gente já fez isso antes, então não vou fazer de novo. E para esse termo, eu incluo desculpa. Como esse aparece como último elemento da expressão, é como se o b fosse um epsilon, ou seja, eu tenho que incluir o follow do símbolo do lado esquerdo. E nesse caso é redundante, porque eu vou incluir no follow de x2 o próprio follow de x2, ou seja, eu não faço nada. Eu poderia incluir aqui o cifrão no conjunto que já contém o cifrão, ou seja, uma operação que não faz nada. Então vamos continuando aqui. Aqui nessa regra eu posso tratar o y como átomo e o b como termo 2. Então eu vou incluir na regra de átomo todo mundo que está no first de termo 2. Termo 2 tem o epsilon e o asterisco. Então na regra de átomo eu coloco o asterisco. E lembrando, eu nunca coloco o epsilon aqui. Na verdade, se aparecer um epsilon, significa que eu preciso incluir o follow do lado direito também no follow de átomo. Então, eu vou incluir o follow de term, que inclui mais e cifrão. Então, eu vou colocar mais e cifrão ao follow de átomo. Legal. Agora eu continuo.
term 2. Ele aparece como a última expressão aqui, então como se fosse vazio depois de term 2, ou seja, não incluo nada, o conjunto first não contribui com nada, mas eu preciso incluir o follow de term. Então, para term 2, eu também incluo o follow de term, por enquanto é mais cifrão. Certo? E aí a gente continua para os próximos. Follow de átomo. Não, nessa regra aqui, desculpa. O átomo vai incluir o first de term 2, que eu já coloquei, e como o term 2 tem epsilon, também colocaria o follow do símbolo à esquerda, que é o próprio term 2. A gente já colocou o follow de term 2, então não vai mudar nada. Nessa regra não tem nada o que fazer. E essa regra eu tenho é x. Então, átomo contém é x. Então, eu vou tratar esse símbolo é x, desculpa, como y. O que aparece depois de x? Parece um parêntese. Então, em follow de x, eu também incluo parêntese. Tá, isso termina essa iteração. Eu vou fazer uma outra iteração. Eu preciso fazer isso até que não apareça nenhuma adição nova. Tá? Então, nessa regra aqui, eu incluo. Eu não vou mais incluir os firsts, porque o first não muda de uma iteração para outra. Então, eu vou fazer simplesmente o seguinte: eu vou verificar se no first do B contém epsilon, né, e vou atualizar somente a contribuição dos conjuntos follow. Tá? A rigor, eu poderia fazer o mesmo procedimento, né, continuar incluindo first de x2 na regra de term. Então, follow de term seria essa linha aqui. Incluo first de x2, que é mais e epsilon. Não coloco o epsilon, mas como ele inclui o epsilon, eu também preciso colocar o follow de x. E o follow de x ganhou um termo a mais agora, que é o fechar parênteses. Então, eu tenho que incluir aqui fechar parênteses. Tá? Então, eu vou colocar o follow de x para term, colocar o follow de x para x2, né? Isso sempre vai acontecer com o último não terminal de uma regra, de uma produção. Então, eu vou atualizar o x2, incluindo o follow de x, e ganhar um termo a mais. Em átomo, vamos lá, o follow de átomo, ele já, desculpa, o follow de átomo incluiria o first de term 2, que é asterisco e epsilon. Como ele tem epsilon, tem que colocar também o follow de term. O follow de term já ganhou um elemento a mais, então isso vai propagar para átomo. E finalmente o follow de term 2, por essa regra eu sei que ele tem que incluir o follow de term, porque term 2 é o último elemento de uma regra, uma produção a partir de term. Então, incluo também o fechar parênteses. Isso finaliza o conjunto follow. Eu posso fazer uma outra iteração, se quiser ter certeza. Se a gente fizer uma próxima iteração, vocês vão ver que nada vai mudar. Eu não vou incluir nenhum elemento a mais. Isso me dá os follows. Como eu vou usar os follows? Eu vou usar da seguinte maneira. Eu vou olhar todas as regras que possuem epsilon e vou usar epsilon como elemento de substituição para o follow de cada uma das regras. Então, eu vou verificar o follow de x2 e para cada elemento no follow de x2, eu coloco epsilon na coluna correspondente da tabela de transição. Então, vamos lá. x2, eu tenho no follow cifrão e fechar parênteses. Então, eu vou colocar um epsilon, copiar e colar o epsilon aqui. Eu vou copiar o conjunto follow para ficar mais fácil, para não ter que ficar andando de um lado para o outro. Então, vamos lá. A gente tinha x2 produz um epsilon. Então, eu vou no follow de x2 e marco epsilon nessas duas colunas. Então, x2, marco um epsilon aqui e um epsilon no fechar parênteses. Certo? Voltando para a gramática, eu também tenho esse epsilon em term. Então, eu vou marcar o epsilon no follow de term. Follow de term tem mais, cifrão e fechar parênteses. Então, eu vou colocar aqui epsilon, epsilon e epsilon. Notem o seguinte, o que aconteceria se a minha regra de follow mandasse colocar um epsilon numa célula que já está preenchida? Isso é um sinal de que a gramática não é compatível com LL1. Qualquer duplicata, seja vindo por uma duplicata nos conjuntos first ou numa duplicata nos conjuntos epsilon, invalida a gramática LL1. Certo? Então, são essas as regras. E agora a gente vai ver que ela funciona. Ela vai conseguir ler e aceitar essa string. Eu vou até colocar uma string um pouquinho mais complicada. Acho que a gente vai precisar de mais espaço. Vou fazer o seguinte. Ganhar um pouquinho de espaço aqui. Acho que é o máximo que dá.
Colocar uma expressão mais complicada e fazer todo esse trabalho aqui. Torcer para dar. Vou diminuir um pouco para caber na tela. Será que vai ser o suficiente? Aqui já foi. Então vamos lá. Tem um número com EX. Vou lá na coluna número, troco EX por termo, EX2. Termo com número, átomo, termo 2. Então troco aqui por átomo, termo 2. Átomo com número, troco para número. E aqui eu leio o token, consumo o token. Eles são compatíveis. Agora a gente tem asterisco com termo 2. Então, asterisco com termo 2, para trocar por asterisco, átomo, termo 2. Então, mantenho o termo 2, átomo, asterisco. Tá? Então, troquei aquele termo 2 por essa sequência. Asterisco, asterisco. Eles cancelam. Agora eu tenho abrir parênteses com átomo. Abrir parênteses com átomo vira abrir parênteses é x, fechar parênteses. Então, eu apago esse átomo, troco por isso, parênteses com parênteses cancela. Agora eu tenho x com 2, x com num, termo é x2. Então, troco para termo, x2, termo com número, vira átomo, termo 2, átomo com número vira num, e num com número eu consumo. Agora, termo 2 com mais, cadê? Eu acho que eu esqueci de marcar, vamos lá. Termo 2 epsilon, acho que eu esqueci de marcar esse epsilon, vamos lá. O follow de termo 2 tem mais, cifrão e fechar parênteses. Eu tenho que botar o epsilon em todos. Acho que eu coloquei em termo, eu coloquei errado, olha só. Coloquei esses epsilon na linha errada. Então, consertando a tabela aqui durante a execução ao vivo. Lembrando aqui, eu não vou usar o follow de termo, eu preciso usar o follow de termo 2, porque o termo não tem nenhuma produção epsilon. Eu tenho uma produção epsilon para termo 2, por isso que eu uso o follow. Então, tenho termo 2, cadê? Voltando. Termo 2 com mais. Então, a regra aqui, termo 2 com mais é usar um epsilon, significa que eu simplesmente apago o termo 2. Consumo o termo 2 e não coloco nada no lugar. x2 com mais. x2 com mais vira mais termo, x2. Mais com mais eu consumo. Eu fico termo com 2. Termo com num, vira átomo, termo 2. Átomo com num, a gente já viu que é num. Num com num, consumo. Termo com fechar parênteses. Termo com, cadê? Não, é termo 2 com fechar parênteses. Termo 2 com fechar parênteses é um epsilon, então simplesmente consumo o termo 2. x2 com fechar parênteses também é um epsilon, então consumo x2. Fechar parênteses com fechar parênteses, consumo. Termo 2 com cifrão, olha só, vamos ver se vai dar certo. Termo 2 com cifrão é um epsilon, então eu simplesmente apago o termo 2. x2 com cifrão, cadê? x2 com cifrão é um epsilon, apago e sobra cifrão com cifrão. Significa que eu validei a string. Então é isso, gente. Essa foi a construção da tabela LL1 usando os conjuntos first e follow. Então, só lembrando, o conjunto first é o conjunto de todos os terminais que podem aparecer como o primeiro terminal de uma expressão. O conjunto follow é o conjunto de todos os terminais que podem aparecer logo em seguida a uma expressão. E a gente usa o first para marcar, né, todas as produções que não contêm epsilon, todas as produções não vazias. Eu vou marcar as células, né, com essas produções na linha que está do lado esquerdo e nas colunas correspondentes ao conjunto first do lado direito. Já o follow eu uso para as produções epsilon. Então, toda produção epsilon eu vou marcar com epsilon o follow daquela produção. Então, por exemplo, o follow de x2 e o follow de term 2 eu marco com epsilon na coluna, na tabela de transição. Então é isso. Eu finalizo por aqui e a gente se vê na aula.